Olá, alunos! A nossa atividade de hoje será no livro de artes do terceiro ano. Acompanhem lá. Há algum tempo estamos trabalhando com o som e já viemos em outras atividades fazendo atividades de observação do som, produzindo som com alguns instrumentos, colheres e outras coisas mais. E hoje a nossa atividade será na página 38, Elementos da linguagem musical. Então acompanhem na página 38 a explicação. Silêncio ou ruído. Você pode estar se perguntando por que vamos falar de silêncio se o assunto aqui é música. Afinal, o que uma coisa tem a ver com a outra? Para começar a pensar sobre isso, pare por alguns minutos e preste atenção ao seu redor. Ouça. Mesmo que distante, sempre existe um som sendo produzido, não é? Até dentro do nosso corpo existem sons. O coração batendo, a barriga roncando, etc. A verdade é que não existe silêncio absoluto. Mesmo que a gente não perceba, tudo que existe na natureza está em constante movimento. Nada fica parado. Quando se movimentam, as pequenas partes que formam todos os elementos da natureza produzem vibração. O som é o resultado dessas vibrações. Por isso é importante para nós percebermos o silêncio absoluto. E vamos observar as imagens da página 38. Aquelas pessoas na praia jogando bola, o mar, os gritos. Na outra imagem, vemos crianças durante o intervalo da aula, o recreio. Lembram como era o nosso intervalo? Lembram como era o nosso recreio? E para definir toda essa paisagem com som, o músico e professor canadense Raymond Murray Schafer, 1933, criou o termo paisagem sonora para definir os sons que escutamos ao nosso redor, ou seja, para definir o meio ambiente sonoro. Vamos olhar um pouquinho as imagens e principalmente a das crianças durante o intervalo da aula e matar a nossa saudade dos nossos intervalos, escutando e imaginando os barulhos que existiam lá. Na página 39, vamos observar que os sons podem ser produzidos por impulsão. Os sons podem ter suas características transformadas de várias maneiras. Isso pode acontecer por acidente ou de maneira intencional, como resultados das nossas ações. Imagine, por exemplo, o som que é produzido quando uma pessoa bate com força em uma porta. Pá, 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 pá! E o som quando a porta bate por acaso com o vento. Pá! Como você descreveria esses sons? Embaixo a gente tem a imagem, tentando produzir os sons. E como você imagina ou percebe esses sons? Vemos então que tanto uma casualidade, como o vento ou o calor, quanto as pessoas podem impulsionar objetos ou fazê-los vibrar, e assim produzir sons diferentes. Isso seria impulsão do som. Agora também vamos falar um pouquinho sobre o ritmo, ainda nesta página 39. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de ritmo várias vezes, em diferentes situações. Na música, o ritmo é dado pela forma como que os sons e as pausas acontecem e se repetem durante determinado tempo. Para tocar o colherim criado por Estevão Marques, como vimos na atividade passada, por exemplo, você não pode bater as colheres de qualquer jeito, não. O mesmo vale para o tamborim, instrumento típico do samba, no qual o artista se inspirou. É preciso conseguir um padrão de sons e de pausas, que se repete. E na página 40, temos uma atividade que poderá ser feita por vocês e os familiares em casa. Leiam com atenção e tentem fazer somente por diversão. Na sequência do assunto, temos noção musical,
ou seja, melodia, né? Há muito tempo, os músicos sentiram a necessidade de registrar as composições musicais que criavam. Desta forma, eles não precisariam mais depender da memória de outras pessoas. Poderiam conhecer suas obras, tocá-las e cantá-las também. A ideia funcionou, pois muitos desses registros atravessaram o tempo e existem até hoje. Assim surgiu a notação musical, uma das formas usadas para registrar as músicas por escrito. Em uma notação musical, as propriedades dos sons são representadas por sinais gráficos, ou seja, por símbolos que podemos escrever ou desenhar. Com o passar do tempo, os músicos decidiram que era preciso criar uma notação musical que todos eles pudessem compreender, já que haviam muitas maneiras de registrar a escrita musical. Foi dessa necessidade que surgiu a pauta musical. O que é uma pauta musical? A pauta musical é um conjunto de 5 linhas retas, uma embaixo da outra, que formam 4 espaços entre elas. As notas musicais são representadas por símbolos desenhados nesta linha e nesses espaços. Observem na página 41 uma pauta musical. E na sequência, a combinação das pautas musicais e diversos símbolos, como os das notas musicais, é chamado de partitura. Já ouviram falar em partitura? Então, veja ao lado ali um trecho da partitura da canção Cai Cai Balão. Observem com atenção. E ainda na página 41, mais abaixo, vemos uma outra partitura que mostra que os artistas não deixam de explorar diferentes formas de registros. Olha só embaixo como essa música foi desenhada, os altos e baixos que ela teve. Como você imagina olhar para essa partitura e ouvir a música? Qual o som que você imagina ao olhar essa partitura? Na página 42 também terá uma atividade prática que vocês poderão fazer em casa com os pais. É uma brincadeira, na verdade. Tentem produzir, vai ser legal. E na página 43 que estará a nossa atividade prática desta semana. Então, seria para trabalhar em grupos dentro de sala de aula, mas nós vamos tentar fazer sozinho em casa. Então, primeiro momento, vocês vejam que as partituras são desenhadas para chegar a sintonia, o ritmo, a harmonia da música. Então é isso que a gente vai tentar fazer. Vocês vão, em primeiro lugar, tentar achar uma imagem que vocês gostem, para que a gente tire o contorno delas, assim como foi feito nessa imagem da página 43, aonde a pessoa escolheu uma imagem de uma paisagem, né, na natureza, e tirou os detalhes através de linhas e pontos. E é isso que a gente vai fazer. Vamos lá? A imagem ou gravura que eu escolhi, então, foi essa capa desse caderno. Era o que estava mais fácil para mim. E é através dela que eu vou tentar tirar o contorno, tá bom? Vocês também escolham a imagem e coloquem ela aí para a gente tentar desenhar. Feito isso, no meu caderno de desenho, eu vou tirar uma folha para que eu possa colocar sobre a imagem. Após tirar da folha, então, eu fiz a margem ao redor, nós precisamos fazer a margem ao redor e colocar sobre o desenho que vocês escolheram para retirar o contorno. Então, soltei sobre o desenho e passei a trabalhar com pontos e linhas. Aonde eu gostava da linha, eu fazia a linha, em alguns momentos eu fazia o ponto. Então, ficou nessa sequência, ponto, ponto, linha, ponto, 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 linha. Subi na orelhinha com linha, desci na franjinha com pontos, fiz o queixo com linha, e assim sucessivamente, em todo o contorno de cima, criando, então, como se fosse uma partitura. E essa partitura seguirá a sequência das 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, retirei a folha de cima da gravura e passei a contornar
todos os pontos e todas as linhas de acordo com as notas musicais Dó e Ré. Então, pintei o Dó, todos os pontinhos do Dó e todas as linhas do Ré. Que na sequência nós vamos tentar produzir esse som, como se a gente estivesse lendo uma partitura através das notas musicais Dó e Ré. Não esquecendo que as notas vão ter alterações conforme o ritmo, a altura do som e como elas estão posicionadas na partitura. Então, vai ficar mais ou menos assim, onde tem menos ponto de dó, eu vou falar menos, quando tem mais, eu vou falar mais, vou produzir mais. Então, vai ficar mais ou menos assim, dó, ré, dó, ré, dó, ré, dó, ré, dó, ré, dó. Então percebemos que ao ler a partitura, o som ele tem altos e baixos, tem graves e agudos e assim por diante. Agora eu vou esperar o desenho de vocês e a leitura de vocês da partitura. Manda um videozinho vocês lendo a partitura, tá bom? Produzindo sonzinho. Beijão, tchau!